Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alessandro Ferraz. Para quem já me conhece, é esse meu nome mesmo. E hoje eu estou aqui para bater papo sobre o concurso de analista jurídico. Concurso autorizado já pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, não é? E que muita gente, já temos um grupo no Facebook, NEAF Analista Jurídico, porque nós tínhamos uma nomenclatura antiga, nós já fizemos esse curso anteriormente, porém, vocês percebem pela Lei Complementar 13.302 de 2017, que nós tivemos uma nomenclatura atualizada aí, e hoje nós falamos em analista jurídico, não mais analista de promotoria. Legal? Tudo bem? Primeira coisa que a gente tem de falar. Professor, cadê o curso? Como é que vai ser? Por favor, eu gostaria de primeiro colocar todas as informações úteis sobre esse concurso, porque eu vejo que muita gente tem dúvida, não sabe como é, mas uma coisa é boa, não é? Estava conversando aqui com os colegas, uma coisa é boa. Perto de 2015 vocês estão no céu, porque em 2015 nós tivemos de comparar com outros concursos que não tinham a mesma pegada. Agora nós temos um bom norteador que foi 2015. Legal? Professor, o senhor acha que deve sair edital em março? A mim me parece que sim. A leitura do ato normativo 633/2010 é de suma importância e peço aos colegas que façam. Legal. Lá vocês vão ter informações, por exemplo, sobre as atribuições do tal analista jurídico do MP. Muitos alunos meus que passaram por essa fase, hoje estão do outro lado, são promotores. Então, fiquem de olho nesse concurso, que vale muito a pena. Mas, acima de tudo, sobretudo, nós precisamos entender a prova. Às vezes cometem o erro que eu cometi lá em 1828, de vai estudar alguma coisa, só estuda doutrina e jurisprudência. Letra da lei é coisa de pobre, e era assim que eu pensava, até enfrentar uma questão onde eu cheguei em casa nervoso que errei, e aí tive de ouvir de parentes próximos da área jurídica, que aquilo estava escrito no Código Civil. Eu falei, não é possível, não é possível. Aí eu li, estava lá e eu errei a questão. Ali eu percebi. Primeira fase é primeira fase. E quem achar que eu estou errado, pegue a última prova e vamos conversar. Porque eu analisei a prova inteira, tanto essa quanto as outras, e também da área jurídica de primeira fase. Vamos lá. Elaborar minutas de peças processuais, pareceres, tal, auxiliar nas audiências, acompanhar o andamento de processos, tal. Muito bem, vocês vão ler aí as atribuições. É muito interessante a atribuição do analista jurídico. Gente, é um caminho bacana para quem quer ser promotor. Eu acho fantástico esse cargo. Paga muito bem, paga de perto de R$9.000 bruto. Eu acho que vale muito esse concurso, tá? Aqui fala do ingresso, mas eu gostaria de lembrá-los do seguinte, galera. A parte específica, ó, lá vocês vão ter, isso já está, foi cumprido na prova de 2015. Haverá uma prova objetiva, eliminatória e classificatória. E haverá uma segunda fase, escrita, discursiva, eliminatória e classificatória. Queridos amigos, dizem que talvez possa haver aí uma nova fase, mas ainda não foi decidido. Nós não temos hoje, dia 24 de fevereiro de 2018, dia que eu estou gravando este vídeo, nós não temos ainda o edital. Estamos na iminência. Pode ser que depois de meados de março, um pouquinho para frente, nós já tenhamos edital, é o que se ouve por aí. Muito bem, a primeira fase vocês vão ter 100 questões, repita, 100 questões de múltipla escolha. Gente, é trabalho de fôlego, tá? Vocês vão ter pelo menos 11 matérias de direito, mais 2 que não são jurídicas, português e atualidades. É trabalho de fôlego. A segunda fase, vocês vão ter 2 temas de redação e 5 questões discursivas. Já vamos falar sobre isso. Muito bem. Veja, aqui, ó, já diz, ó,
a redação, como vai ser, as redações, o que vão versar, serão todas as matérias, podem cair em redação? Não, direito penal, processo penal, isso eu vou explicar ainda aqui. Legal. Quais são as matérias, professor? Tecnicamente, querido aluno, querida aluna, você vai ter duas matérias que a gente chama de, essas matérias são óbvias. Quem não é da área jurídica não gosta muito. Quem é da área jurídica, aliás, não gosta muito, né? Então, são só essas duas, não é para chorar, tá? As notícias dos 12 meses, o edital deve repetir isso, língua portuguesa, tal, estilão VUNESP, não adianta inventar muito. E aí vem os direitos. Direito constitucional e MP, direito administrativo, direito penal, processo penal, direito civil, direito processual civil, direito da infância e juventude, tutela de interesses difusos e coletivos, comercial e empresarial, direitos humanos e eleitoral. Professor, isso é um edital do MP, isso é um edital de promotor. Pois bem, por isso que muitos alunos fazem essa prova e logo depois estão muito preparados ou até mesmo concomitantemente para MP. Por exemplo, Emerson, o primo da minha mulher fez concurso para esse concurso. Ele fez curso, passou na primeira fase, na segunda era a festa do filho dele. Ele falou, não gente, eu tenho festa do meu filho, não vou fazer a segunda fase. Não fez. E continuou fazendo qual concurso? O de promotor. Veja, ele fez esse concurso, tirou 70 e pouco na primeira fase. Né? Acho que foi isso. E lá emplacou o Dr. Cláudio como promotor e vai ser, tenho certeza, um excelente profissional, porque dedicado é. Veja, é uma prova de quem já está chegando alto. Agora, é preciso ter a humildade de entender a prova. Então, isso é conditio sine qua non. Muito bem, a primeira fase, então, portanto, nós teremos 10, se todos levarem em conta o que foi o último, 10 questões de português, 13 de atualidade e 13. Portanto, as 87 serão de direito. E aqui eu chamo a atenção para matérias como penal, processo penal, em que só elas garantem 30 pontos. Depois, as matérias com maior pontos são civil e processo, aliás, tutela, né? E civil e processo civil. Reparem que somente neste núcleo, isso é importante saber fazer continha, 15 mais 15, 30, mais 12, 42, mais 7, 49, mais 7, 56. Imagine que só nesse bloco de 56 questões, mais 10 e mais 3, a gente tem aqui, ó, quase 70 pontos, que muita gente, né, foi para a segunda fase com isso. Veja, eu não estou dizendo que isso não é importante, eu só estou fazendo uma pequena análise, ok? Muito bem. Uma coisa também interessante, matérias como penal, galera, processo penal, elas virão na outra fase, tutela de interesses de interesses difusos coletivos e processo civil. São matérias que virão na segunda fase. Então vocês vão ver, por exemplo, pelo menos no nosso curso, que tanto na primeira fase, o professor vai trabalhar, sim, por exemplo, direito constitucional, mas ele não precisa, porque a prova não fez isso, aprofundar tanto no conhecimento de constitucional quanto, por exemplo, em penal. Por quê? Porque o constitucional vem aqui, já o outro vem tanto na primeira quanto na segunda fase. Porque toda a prova, em sendo VUNESP, como foi, e talvez possa ser, agora em 2018, a prova de analista, o apego ao texto de lei é muito grande. Cuidado com o que vocês ouvem. A prova é decoreba, é fácil. Pergunte então para algum amigo que diz isso. Ele já passou? Então, tenhamos humildade para a aprovação. Legal? Então, o NEAF fez um curso anteriormente, tivemos muitos aprovados, graças ao bom Deus. Nós temos um grupo aí no Facebook, então eu não posso contar mentiras, porque há um grupo, há pessoas lá que foram aprovadas, então isso é bacana. Não só lançar folhetins de marketing dizendo que a escola é isso e aquilo. E tem mais, o nosso curso aqui, né, nós teremos promotores, pelo menos
3 procuradores de justiça, é isso mesmo que você ouviu, dando aula para nós, procuradores de justiça do MP, promotores do MP, do Ministério Público, que atua na área militar também, delegados e advogados, e analistas também. Então isso é importante, tá? Você olhar como que foi feita essa divisão. Bacana. Vamos continuar, professor? Olhando o passado para tentar saber o que pode ser no futuro. Quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Primeira fase nós tivemos 21/6. Gente, pode ser que repita essa coisa, hein? Por quê? Porque se você for pensar bem, nós estamos diante de uma análise onde você tem fevereiro, acho que é autorização, não é isso? E você pode ter edital em março. Ora, se você pode ter edital em março, a prova pode ser muito bem dia 24 de junho. Por que o senhor está citando 24 de junho? Porque eu peguei um domingo aqui, aleatório, para que desse certo a minha conta. Tá bom? Prova, a discursiva foi 2 meses depois, aproximadamente 2 meses depois. Só que esquece, olha, isso aqui todo desatualizado, valores. Eu já vou passar para vocês a questão de valores. Eu acabei de receber um olerite de uma colega, onde ela mandou para mim aproximadamente 9 mil bruto, mas ela disse que vai ter alguns aumentos ainda esse mês. Então eu não vou me preocupar com isso agora. Quando abrir o edital, eu venho e faço uma explicação técnica e a gente discute mais coisas, tudo bem? Professor, vamos andar um pouco para conhecer a prova. Pois bem, língua portuguesa, vocês terão aulas com o professor João Marcos de Camires ou o professor Dorival, mas eu acho que é o professor João Marcos que vai trabalhar aqui. Atualidades, o professor Márcio Gomes. Na parte de penal, vocês terão aí aulas, nós tivemos de dividir bastante com o professor Cleuton Guimarães, procurador de justiça do MP, o professor Luiz Carlos Santos Gonçalves, que é o atual procurador regional eleitoral de São Paulo, PRR, é procurador regional da República, doutor em constitucional, é um homem fantástico. Vocês têm de ter aula com esses caras, porque isso vai agregar bastante. Claro que o nosso insubstituível mestre Ricardo Andreucci estará conosco, graças a Deus, também procurador de justiça do MP, né? O Andreucci é um sujeito engraçado, com 17 anos, com 18 anos ele passou para escrevente, né? Depois, mais velho, ele se tornou promotor aos 22 anos, já idoso. O professor José Eduardo, excelente delegado de polícia aqui em São Paulo. Dr. Edson Correia, promotor na área militar. Dr. Carlos Miranda, delegado de primeira linha. Graças a Deus, uma equipe muito boa, pessoal. Nós vamos dividir também a parte de processo penal e nos ajudará também o professor Cleuer Cunha, que é analista na área jurídica do MPU, do Ministério Público da União. Ufa, que time bom, hein? Pois bem, ainda não acabou. Nós vamos ter na parte de tutela Dr. Cleuton, Dr. Léo Lima, procurador do município aqui em São Paulo. Na parte de civil, professora Solange e professor Cleuton. Para o processo civil, estou muito feliz, porque conto com o brilhante advogado Antônio Sanches. Você já vê o trabalho que esse cara faz em processo civil, conhecedor, fantástico, e o procurador de justiça, fantástico, sensacional, Ailton Cocuruto, amigo de muitos anos, professor de primeira linha. Senhores, quem já teve aula com eles sabe do que eu estou falando. Bom, Direito Administrativo, Dr. Léo, que vai trabalhar com vocês. Direito Constitucional, eu vou trabalhar com 2 feras, que é o Dr. Bruno Lorenzini, juiz federal, e o professor Luiz Carlos. Nós vamos dividir aí com esses 2 colegas a parte de Direito Constitucional. A parte de infância, o professor Cleuton receberá a ajuda do mestre, que é assistente no Tribunal de Justiça, o doutor Douglas Oliveira. Pergunte para algum aluno que fez o concurso anterior se o professor Douglas deu alguma questão que caiu na prova. Pergunte para algum aluno do concurso anterior se o professor Ricardo Andreucci deu as questões da segunda fase, a prescrição virtual. Não acredite em mim. Pergunte num grupo de quem passou, quem teve aula com ele na segunda fase e o que deu. Combinado? Faça isso, é bacana, porque senão fica uma coisa, eu sou isso, só aqui não sou nada. Aqui a gente se dedica e faz um curso de excelência. É assim que a gente vai fazer. Legal? Muito bem. Na parte também de direito eleitoral, vocês vão ter aí, né, a sorte de ter aula com esses 2 mestres, Luiz Carlos e Bruno Lorenzini, e além disso com
o mestre Felipe Lizardo, que é conhecedor profundo da parte do TRE. Hoje o mestre Lizardo está no Tribunal de Contas do município. Vamos lá. A professora Vanessa André vai trabalhar comercial e empresarial com vocês. Direitos humanos, vocês vão ter o professor Léo Arquinino. E Léo Arquimino, delegado de polícia, e a divisão das questões está aí na sua tela. Você teve, a julgar pela última prova, 15 questões de penal, 15 de processo penal, 12 de tutela de interesse difuso, 7 de civil, 7 de processo. Pô, professor, um conteúdo gigantesco de processo civil, só 7. Bem-vindo ao concurso. Legal? 6 questões administrativas, 6 de constitucional, 5 de infância e juventude, 4 de comercial, humano 6, gigantesco edital de eleitoral. 4 questões. A prova escrita, não é momento ainda, penal, processo penal, uma redação, tutela, direito processual civil, uma redação e a parte das discursivas. Tá legal? Aqui o nosso curso foi muito bom, mas aqui a gente superou os outros, graças ao bom Deus. Pergunte para quem fez, quem foi aprovado, tá bom? Aí é legal. Não, esqueça isso aqui foi do anterior, tá? Isso aqui foi do anterior, a primeira fase, mais de 50 era o mínimo, então muita gente foi fazer a segunda fase, e a segunda fase também 100. A nota era simplesmente, é mínima, gente, é média, tá? Primeira com a segunda. E nós vamos ver umas coisas interessantes aqui, ó. Tá? Você teve aí mais de 3.600 pessoas que foram para a segunda fase, né? Para você ter uma ideia, eu peguei alguns números aqui, gente. Por exemplo, se você pegar o primeiro, a nota mais alta que eu achei aqui da publicação, e se eu tiver errado, não tem problema nenhum você falar, professor, está equivocado, me manda um inbox lá, mas pelo que eu pesquisei aqui, é isso mesmo. Veja, a primeira colocação, o cara, na prova objetiva, ele foi muito bem, ele errou só 10, ele acertou 90, né? E na prova discursiva, ele não foi fantástico. 73, não foi, né? A média dele deu 81. Mas repare uma pessoa que assumiu, ó, onde tirou, ó, não chegou nem a 80 aqui, mas de repente foi um pouco melhor aqui. Então, muita gente se safou na segunda fase. E muita gente só passou porque a primeira foi boa. Tá legal? Então, isso é importante, e aqui eu não vou ficar entrando em detalhes, mas saber que a prova é um todo. Primeira mais segunda fase. Isso é importante ter em mente. Essa é a divisão da prova nesse gráfico pizza, que depois você vai dar uma olhada, eu não vou cansá-lo aqui. Tá bom? Então você tem aí, ó, uma grande parte de direito processual penal e direito penal. Nós percebemos isso claramente, não é? Mas a gente não pode descuidar de língua portuguesa, que só ali são 10 questões. Não vamos ganhar essas questões, né, pô? Tá bom? Aqui eu fiz um mapa da prova. A gente trabalha, no NEAF a gente é muito minucioso, a gente analisa todo o edital. Se a gente vai dar 20 horas de trabalho para um professor de penal, a gente fala, professor, pelo menos deixa material complementar, porque já que o senhor não vai falar todos os pontos, porque não dá, é um curso da área jurídica, né? Não dá, mas eu quero a leitura do aluno, porque tem aluno que se ele não tiver um material de leitura complementar, ele não lê, porque ele só fica naquilo que o professor deu no cursinho. Por isso que tem um monte de cursinho aí que vive de nome e aprovação que é bom, cadê? Então, aqui não tem esse negócio. Então, a melhor equipe de analista de São Paulo é a nossa? É. E daí? Eu tenho de fazer um bom trabalho de novo, senão não adianta nada. Então, por favor, saibam que nós vamos nos dedicar. Agora é com vocês. Repara o que eu fiz de madrugada, olha que gostoso. Eu peguei a prova de penal, Emerson, e analisei inteirinha. Olha que gostoso. Questão por questão. E descobri que das 15, 14 vieram do Código Penal. Você estudou igual um desgraçado, Emerson, para a 4898, para a lei de tortura, lei de... Não caiu. Caiu uma de crime hediondo. Repare a divisão em CPP. 12 veio do Código. Uma de execução. Nenhuma de prisão temporária, nenhuma de Código de Trânsito. Olha, o Código de Trânsito tem 300 e poucos artigos, não caiu nenhuma. Identificação criminal, proteção e uma violência doméstica.
Então, gente, o que eu fiz aqui, ó, fui passando ponto por ponto. Eu fiz um mapa para o aluno entender o seguinte: nós temos de trabalhar com o todo, na medida que a gente pode. Mas a prova vai escolher pontos. Claro, o que mais está quente, discussões interessantes dentro do MP, por isso é importante ter muita gente dando aula que é do MP, mas também muita gente que conhece de concurso da Vunesp. Eu tenho de ter gente que domina a banca, senão não dá. Ou seja, qual for a banca que for, tem de dominar a banca. Não tem jeito. Professor do cursinho não domina a sua matéria, domina a banca. Senão está morto. Olha aí, olha a tutela, olha quantos assuntos tem. Caiu uma da ação civil, Política Nacional do Meio Ambiente, do idoso, Política Nacional de Relações de Consumo. Tá vendo? Tem coisa que é pior, olha o civil. Olha quanta coisa ele deixou de perguntar. Olha aí, os amarelinhos marcam quantas questões foram. Olha processo civil. Quanto a gente não deixa de estudar, né? Fazer o quê? No direito administrativo, mesma coisa. Ele fez escolhas na prova. Tá aí, ó. Organizações sociais, poderes, licitações e contratos, improbidade, né? Mas você vê, assuntos enormes. E mesmo dentro de assuntos enormes de licitação, o que pode cair? Aí vem a experiência dos professores na área de concurso e do cursinho em si, tá? Direito constitucional, veja aí que ele não trabalhou a parte de repartição de competências, trabalhei tanto com isso, não perguntou. Perguntou direitos e deveres, direitos sociais, uma de processo legislativo do Poder Judiciário, tal, tá bom? Depois você vai passando aí com calma, para não cansar vocês, ó, você vai dando o print aí, vai apertando o stop, né? E vai vendo tudo que caiu. Olha aí, ó. Olha o tamanho da matéria de comercial, ó. Caiu uma de estabelecimento, sociedade cooperativa, coligada e uma fase dali, ó. É brincadeira, né? O pessoal quase morreu estudando título de crédito. Direitos humanos, tá aí toda a estrutura. Nossa, professor, vocês fazem isso em tudo? Pois é, a gente é muito chato. Olha o eleitoral. Olha quantas páginas, ó. Dá até pra gente escolher, né? Professor, então é só saber o que vai cair. Mas aí seria o estelionato, né? Não sei o que vai cair. Tá bom? Então nós vamos estudar. Qual o estilo da banca? Em passadas rápidas para vocês, para não cansar ninguém. Literalidade, casos hipotéticos. A Vunesp, ela também pergunta questões de cunho doutrinário e por vezes de cunho jurisprudencial. Mas a prova como um todo é texto. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar aqui a última prova de 2015 e veja essa questão. Veja, eu posso perguntar, eu podia pegar uma de cada matéria, mas já estamos indo com quase 30 minutos de aula, de explicação. Veja, aqui ele perguntou do peculato, né, crimes contra a administração pública, ó. Todas as respostas, ó, estão nos dispositivos. Para, professor, o que é isso? Não, é que nós trabalhamos os dispositivos, por vezes, por meio de slides de memorização. Então, eu trabalho o slide para que você não erre. Então, isso é um formato que a gente utiliza. Dá muito trabalho, mas o resultado é de excelência. Tomara a Deus que vocês gostem, tá bom? Então, vejam, todos os slides explicando todas as alternativas, e aí você vê claramente que o peculato divide-se em peculato apropriação, desvio e peculato furto. Isso é doutrina? É. Mas desculpa, gente, mesmo na prova de escrevente, que é uma prova mais simples, isso cai. Então, inadmissível o aluno falar que isso aqui foi uma doutrina pesada? Não. Então, agora o resto, ó, por exemplo, ó, funcionário que exige tributo ou contribuição social comete tributo, sabe, eu deveria saber, comete crime de concussão, que mais? Cadê? Aqui, ó. Excesso de exação. Funcionário que, por indulgência, deixa de responsabilizar, quando lhe falta competência, comete prevaricação. Não, tá errado. Por quê? Tá errado porque, sei lá, artigo 320, não é prevaricação. Prevaricação é retardado deixar de praticar indevidamente um ato de ofício. E quando você deixa por indulgência de responsabilizar o subordinado, ou não levar o fato à autoridade competente, você comete o crime de condescendência criminosa, artigo 320 do CP. Então, só para você ter uma ideia, que todas as outras extremamente literais, né? Veja, essa questão já é um pouco mais inteligente. Essa questão contou o quê? Aquilo que eu falei aqui anteriormente, ó, que às vezes pode ser a literalidade e às vezes pode ser o quê?
casos hipotéticos, casinhos, para cansar sua cabeçola lá na hora da prova. O ministro do TST, que ocupou a presidência daquela corte, frustrou o caráter competitivo de licitação que tinha por objeto a compra de equipamentos de informática, mediante ajuste com empresa privada, no intuito de obter para si vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação, consistente em recebimento de 10% do valor dos equipamentos adquiridos. Nosso país quase não tem esquema, né? Tal conduta, dentre outras previsões, é crime previsto na lei tal. Quem que vai julgar esse cara? Gente, esse cara é um ministro de Tribunal Superior? Ele é ministro do TST. Ah, então tá. Então, pelo artigo 102, inciso 1, C, você vai ver o quê? Que os membros dos tribunais superiores são julgados no STF, originariamente, né? Aí você vai lá para a prova, letra C. Então, veja, apesar da historinha, claro que aqui eu não estou dando aula, estou falando um pouco mais rápido, né? Eu não sou assim normalmente. Eu não chego em casa e falo, vem cachorro, pula, vem com o papai. Eu não sou assim, eu sou mais calmo, mas aqui eu estou explicando e num tempo que não te canse tanto. Pelo amor de Deus, aqui é uma prova onde você percebe claramente que o casinho em si só serviu para saber se você tem ou não a decoreba de decorar competência. E isso é importante, dividir até mesmo os professores que vão dar aula para vocês. Porque tem professor que é um gênio na matéria, mas ele não vai pegar o artigo tal, vai ler com vocês, não sei o quê, colocar o perigo. Ele vai te dar o raciocínio jurídico, aquela aula que o aluno adora. Mas que, por vezes, para a prova, você tem de ter aquela aula e mais o carregador do piano, que é para chegar aqui, ó, olhar todos os dispositivos com vocês e explicar por que ele aplica, por que ele não aplica, quando é que a prova cai. Isso é importante, tá bom? Então, muitas vezes, você pega, puxa, mas o professor leu tal dispositivo comigo? É? E na prova, cai como? Não, cai diferente? Cai jurisprudência da Áustria? Me traz, então, as questões que vocês colocam isso. Muito bem. Então, antes de tudo, conhecer prova. Veja, prova de analista de promotoria, considera-se ato infracional. A prova perguntou isso. Considera-se ato infracional. Muito bem. O artigo 103 diz, o artigo 103 da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente diz, considera-se ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção. Né? Aí vem lá, aqui ó, a conduta praticada por adolescente descrita como crime ou contravenção. Ah, interessante. Quer dizer, basicamente, você teve aqui uma questão onde a literalidade venceu. Né? Então, é aí que eu gostaria que vocês tomassem todo o cuidado do mundo. A prova tem muito disso. Claro que nós vamos ter, em algumas matérias, um conteúdo de aprofundamento maior, principalmente quando elas tiverem segunda fase ou quando eminentemente são matérias de cunho doutrinário. Exemplo, direito administrativo, que você não tem positivação em todos os seus dispositivos. Tá legal? Gente, nós vamos ter curso do NEAF a partir da semana que vem. Falei com a galera aqui no final da semana que vem. Deixa eu ver que dia vai cair para o pessoal não me bater. Olha, acho que lá para o dia 3, dia 4, nós já vamos ter o curso do NEAF aí para vocês. Eu gostaria primeiro de agradecer, né, a atenção de vocês nessa explicação do Ministério Público para analista jurídico, agradecer os meus alunos que passaram, que me ajudaram a confeccionar esses slides com informações, com dicas. Muito obrigado a cada um de vocês. Vocês não sabem o quanto eu sou grato por vocês não se esquecerem de nós, pelas indicações, né? Até alguns que estão com o squeeze do NEAF na mesa e muita gente do MP falou, opa, onde você estudou? Muito feliz, fico muito agradecido. De nós, vocês podem esperar muita dedicação, não só professor de nome, mas realmente eficácia. E, acima de tudo, do lado das matérias vai ter material em Word para fazer leitura de texto de lei. Porque se o cara entrar numa sala para dar aula em 10, 15 horas, jamais ele vai dar todos os pontos. E não tem como fazer isso. Só se o curso tivesse 800 horas, o que seria inviável. Mas ele vai remeter, seja a leitura ou como você deve fazer e, acima de tudo, explicar os principais pontos. O nosso curso será para fazer aprovados e nomeados, não é para inglês ver. Senhores, muito obrigado pela atenção, que Deus ilumine vocês, seja estudando aqui ou não estudando aqui, que vocês possam fazer um excelente trabalho. Muito obrigado de coração.